Luar Peregrino. Wilson Frungilo Jr. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Deixe-me ver, pede, erguendo a barra das calças de Soares e abaixando-lhe as meias. Ilumina com a lanterna, apalpa, mas não consegue perceber se está quebrado. Não deve ser grave, meu amigo, mas agora me diga, por que quis me agredir? Quem está por detrás de tudo isso? E não adianta mentir. Tenho certeza de que você está envolvido com as 2 vezes que tentaram e, talvez com a primeira, lá na capital. Na capital não fui eu, não, responde Soares, amedrontado. Ah, quer dizer que confessa que, realmente, aquela vez foi proposital, não é? Foi, mas não fui eu. E quem foi então? Eu não sei de nada. Você quer ir de volta para o buraco? Pergunta-lhe Luar, ameaçando-o. Não, por favor, não faça isso. Deve haver cobras lá e tenho muito medo. Por favor, não faça isso. Então me diga a verdade. Eu não posso. Tem medo? Sim. E do buraco? Do que tem mais medo? Por favor. Olha, meu senhor, diz Luar, calmamente, eu não vou jogar você lá dentro, não. E nem vou fazer nada contra você e nem entregá-lo para a polícia, mesmo porque não posso me envolver com ela. Mas estou passando por momentos muito difíceis, sabe? Venha cá, Aguinaldo, pede Luar, não tenha medo. Pode chegar aqui perto de mim. O garoto obedece e Luar continua. Como estava lhe dizendo, estou passando por momentos muito difíceis. Perdi a memória num atropelamento que nem sei quem o provocou. Já tentaram me eliminar por 2 vezes, em menos de 3 dias e, agora, você. Não fosse esse garoto, talvez você tivesse conseguido o seu intento. Soares não sabe o que dizer. Nunca se viu numa situação tão estranha, porque o mais lógico é que qualquer outro na pele de Luar, neste momento, não o teria resgatado do buraco sem que antes ele confessasse tudo o que sabe e, depois, evidentemente, o mínimo que poderia esperar era uma grande surra ou coisa pior. Percebe que Luar o tirara rápido daquela vala porque deveria, mesmo, haver perigo de ser atacado por algum animal lá dentro. Luar preocupara-se com ele e agora lhe falava de maneira calma e gentil. Agora eu lhe pergunto, como consegue viver assim, tentando ganhar a vida à custa da vida dos outros? Não pense no dia de amanhã. Não sabe que a vida não termina com a morte e que sofrerá as consequências de tudo isso? Ou será que pense que tudo ficará impune? Nunca parou para pensar nisso? Pois deveria. Não sei o que dizer, responde Soares, profundamente tocado, não somente por aquelas palavras, como também pelo gesto de Luar. Por que não me diz quem está por detrás de tudo isto? Por que não me diz quem eu sou? Quem são meus parentes? Isso eu não saberia lhe dizer. Luar é seu nome, não? Sim. Apenas estou cumprindo ordens. De quem? Não sei, mente Soares que, apesar de impressionado com aquele homem à sua frente, prefere não se comprometer com Romildo e Paulo. Você é um covarde, sabe? Tem medo, só sabe atacar pelas costas, não é? Isso é o que você é. Veja este menino, olhe para ele, é um débil mental, chama-se Aguinaldo, ele é mais valente que você. É muito melhor que você. Mas sempre é tempo de se modificar. Basta querer. Diga-me uma coisa, Luar, pergunta Soares, por que tiram-me deste buraco? Por que não faz nada contra mim? Vou comentar um pequeno trecho de um livro para você e, se não conseguir entender agora, tenho certeza de que um dia entenderá. Luar abre a mochila, retira de dentro dela um evangelho, ilumina-o com a lanterna e, após alguns poucos segundos de procura, abre numa página e fala, neste livro é feita uma pergunta, um homem está em perigo de morte, para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz, e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo. Muito bem, a resposta diz que, mesmo que se vá salvar da morte um inimigo da sociedade, um malfeitor, não é somente da morte que o estaremos salvando, mas também, do sofrimento que virá para ele com a sua morte prematura, porque a morte talvez esteja vindo muito cedo, tirando-lhe grandes oportunidades de renovação. Diz, ainda, e vou ler para você este trecho.
Arranca-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Que livro é esse? O Evangelho segundo o Espiritismo. Você é espírita? Sou. Nesse momento, ouvem o som de um carro que estaciona mais atrás e algumas vozes. Será que ele está por aqui? Pelo menos, o carro dele está estacionado lá atrás. E será que o alcançou? Acho que ele tinha razão. Luar não estava na farmácia, não. O farmacêutico até que foi muito gentil deixando-nos vasculhar a casa. E você, idiota, queria matá-lo. Queria toda a polícia atrás de nós. Medeiros é muito querido na cidade. Eu estava errado. Ainda bem que não tocamos num só fio de cabelo dele. Com essas palavras, Luar fica mais tranquilo. É papai? Pergunta Aguinaldo. Psiu, pede Soares. Não fale nada, Aguinaldo. São homens maus e não podem encontrar-nos. O garoto silencia e Soares fala baixinho. Luar, você e o menino, escondam-se atrás daqueles arbustos. Deixem o resto por minha conta. Luar olha meio desconfiado para ele. Pode confiar, vou lhe retribuir o que fez por mim. Pode confiar. Luar, sem outra saída, pega o menino pelo braço e escondem-se onde Soares lhe indicou. Socorro! Socorro! Grita Soares. Alguém está chamando por socorro, diz um deles. Parece ser o Soares. Socorro! Socorro! Os gritos vêm dali. Vamos lá. Romildo, Rubens e Aldo chegam até o local. O que aconteceu? Pergunta Romildo ao homem deitado no chão. Aconteceu que se você estivesse me ouvido, Luar não teria escapado mais uma vez. Ele escapou? Escapou. Quando vi que você não aceitava minha ideia, resolvi vir sozinho. Mas como sabia que ele viria por aqui? Durante o dia, perguntei a um motorista de táxi se havia mais uma saída na cidade e ele me ensinou esta e imaginei, por tudo que lhe expus que provavelmente ele fugira por aqui. Mas Aldo teve essa mesma ideia. Diz Romildo, desconfiado. Eu lhe havia contado sobre o que tinha conversado com o taxista. Aldo, mais que depressa, confirma a mentira de Soares com medo de que Romildo ficasse sabendo que ele também procurara se informar a respeito de uma outra saída. Ele me contou, por isso que eu sugeri este trajeto. E o que aconteceu? Luar ouviu meus passos. Este lugar é muito silencioso e vi quando ele se escondeu aqui neste local. Aí, tentei atacá-lo pelas costas, mas não sabia que havia mais gente com ele. Havia mais gente? Sim, havia um homem muito forte que me empurrou para dentro daquele buraco. Daí fugiram. E fugiram para onde? Pelo som dos passos, retornaram em direção à cidade. Retornaram. Sim. Mas como não o vimos? Eles devem ter seguido pela estrada na direção a que vinhamos continuando o caminho. Vamos voltar. Talvez ainda dê tempo de os encontrarmos. Ei, me ajudem aqui. Acho que quebrei o pé. E como você saiu desse buraco? Pergunta Romildo, desconfiado como sempre. Arrastei-me como pude. Vocês não podem imaginar a dor que suportei. Você subiu por este buraco? Pergunta Romildo. Nem sei como. Talvez com o tremendo susto que levei, imaginando haver cobras lá embaixo. Vamos andando. Carreguem-no, ordena Romildo. Só me faltava essa, agora, resmunga Aldo. Vamos, seu imbecil. Um imbecil, mesmo. Não é capaz de enfrentar dois homens. Eram dois Romildo. Mas você estava armado. E Rubens e Aldo carregam Soares, passando a 2 palmos da corda amarrada à árvore. Quando se afastam, Luar sai de trás dos arbustos, recolhe a corda, coloca-a de volta na mochila e sai novamente para a estrada, com Aguinaldo a seu lado. Capítulo 36. A caminhada prossegue. Luar e Aguinaldo já estão chegando ao posto de gasolina na estrada de rodagem. O que farei com esse garoto? Pensa preocupado. Não poderá viajar comigo no ônibus. Pedirão seus documentos e os meus. Preciso encontrar alguém que me ajude. Tem muita luz, diz Aguinaldo. Muita luz?
Lá diz o menino, apontando para o posto. Oh, sim, são letreiros luminosos. O que está escrito lá? Você não sabe ler? Só aprendi o meu nome e o de papai. E qual é o nome de seu papai? Papai, ora. Papai chama-se papai. E não chama? Você está certo. Já estão chegando perto e Luar preocupa-se agora em procurar um lugar para descansar. Não por ele, mas pelo garoto. O ônibus só chegará às 7 horas e ainda não é nem meia-noite. Vamos ficar aqui? Pergunta Aguinaldo. Só por algumas horas. Depois veremos o que fazer. Vou ficar com você, diz o menino, agarrando-se ao braço de Luar. Está bem, vamos nos sentar naquele banco ali. Vamos, estou cansado. Sentam-se num dos bancos de uma varanda do restaurante do posto. Em poucos minutos, o sono toma conta do garoto que, sentado, deixa o corpo tombar para o lado de Luar, deitando-se em suas pernas. Pobre menino, pensa, onde será essa clínica sobre a qual ele fala? 2 horas se passam e Luar vê chegar um casal de velhos que estaciona bem à frente de onde se encontram sentados. Descem do automóvel e dirigem-se até o restaurante. Quando passam por eles, o homem se abaixa e apanha algo no chão, mostrando para Luar. Pertence ao senhor? Luar olha para o que o homem tem às mãos e vê que se trata de um pequeno pedaço de papel retangular plastificado. Deixe-me ver. Olha para o cartão e se enche de esperanças. Nele se encontra escrito o nome de uma clínica psiquiátrica e o telefone dela, bem como o nome um pouco maior, impresso no centro, Aguinaldo. É do menino, responde. Deve ter caído do seu bolso. Muito obrigado. De nada. Passar bem. Luar então, levanta-se bem devagarzinho, coloca a cabeça do menino sobre a mochila à guisa de travesseiro e entra no restaurante onde compra uma ficha telefônica. Dirige-se a um telefone público no pátio do restaurante e disca o número que consta naquele cartão. Alô, de onde é? Da clínica. Boa noite, meu nome é Luar. Sim, Luar. Isso. Escute, eu encontrei um garoto chamado Aguinaldo e ele possui um cartão de identificação dessa clínica. Sim, estão procurando, certo? Bem, nós estamos sentados na varanda de um restaurante na beira da estrada. Deixe-me ver, diz Luar, afastando-se um pouquinho para ver o letreiro. Informa, então, o nome do restaurante. Virão buscá-lo? Sim, eu tomo conta dele até chegarem. O que sou dele? Nada. Apenas o encontrei pelo caminho que trilhava. Sim, eu aguardo. Obrigado. Ah, escute, o pai desse menino ainda se encontra vivo. Sei, não pode dar informação pelo telefone. Está bem, eu aguardo. Boa noite e obrigado. Luar desliga o telefone e volta até o banco, retornando a cabeça do menino em seu colo. Disseram que em menos de 1 hora estarão aqui para buscar o garoto, pensa, e uma dúvida lhe passa pela mente, mas se vão levar quase 1 hora para chegarem até aqui, como essa distância foi percorrida por ele? Não me parece que andou tanto tempo. Não está cansado e suas roupas nem estão sujas. O que será que aconteceu com ele? É muito estranho. Vou anotar esse nome, endereço e o telefone. Luar pega um pedaço de papel na mochila, uma caneta e anota todos os dados que constam no cartão de Aguinaldo, guardando o papel de volta na mochila. Continua ali sentado e acaba cochilando, acordando somente após algum tempo com alguém lhe chamando. Ei, acorde, acorde. Sim, somos da clínica e viemos buscar o menino. À sua frente se encontram 2 homens vestidos de branco e uma ambulância estacionada. Vocês são da clínica? Sim. O que este garoto está fazendo por estes lados? Ele fugiu. Fugiu, mas não pode ter vindo a pé. Pelo tempo que levaram para vir até aqui de ambulância. Deve ter pegado uma carona. Mas quem daria uma carona para um menino e, ainda por cima, débil mental? Olha moço, existe de tudo neste mundo. Ele chama muito pelo pai. Isso é comum na clínica. Os pais os abandonam lá e precisamos enganá-los de que um dia eles virão buscá-los. Mas não fazem nenhuma visita? Alguns fazem, outros, não. Aguinaldo, Aguinaldo, chama Luar pelo menino até acordá-lo. Acorde, estes tios vão levar você.
Nesse momento, Aguinaldo desperta e vê os enfermeiros. Vão me levar? Venha, Aguinaldo, pede, gentilmente, um dos enfermeiros. Eu não quero ir. Este é meu novo papai, diz, mostrando Luar. Não pode ficar com ele, Aguinaldo, senão quando seu papai for buscá-lo, não vai mais encontrá-lo. E vai ficar muito triste. Mas quero ficar com ele. Não pode ficar comigo. Como o enfermeiro disse, o seu papai poderá ir buscá-lo e você não estará lá para ir com ele, tenta convencer, Luar. Mas você é muito bom. Os titios lá da clínica também são bons para você. Eu sei, mas quero ficar com você. Vá com eles, Aguinaldo, e prometo que irei visitá-lo um dia. Quando? Assim que eu puder. A minha vida está um pouco complicada, mas, assim que eu puder, eu irei. Mas não vá fazer como meu papai que está demorando muito para ir me buscar. Só que eu não irei buscá-lo. Apenas irei visitá-lo, certo? Certo. E eu vou aprender a ler até lá para poder ler esse seu livro. Isso mesmo. Você tem que aprender a ler e quando for visitá-lo, levarei esse livro e mais um outro. Verdade. Ficarei esperando. Pode esperar. Eu vou, então. Me dê um abraço, Aguinaldo. O menino o abraça e Luar lhe fala aos ouvidos. Deus lhe pague, bom menino, por ter salvado a minha vida. Deus lhe pague. E até um dia. Tchau. E o garoto, docilmente, segue os enfermeiros até a ambulância, deixando Luar com lágrimas nos olhos. Até um dia, Aguinaldo. Até um dia. A vidente. Capítulo 37. Armazém do Figueiredo, lê Luar numa placa velha e desbotada, pregada na parede externa de um pequeno comércio de mantimentos. Deve ser aqui. Luar entra no estabelecimento. São 10 horas da manhã e somente há pouco chegara àquela cidade, pois o ônibus se atrasara na estrada. Um homem se encontra por detrás do balcão enquanto uma mulher organiza uns pacotes de carne seca enfileirados numa prateleira. Bom dia, cumprimenta Luar. Bom dia, responde o comerciante. Em que lhe posso ser útil? Preciso de uma informação. Pois não. Gostaria muito que o senhor me ensinasse como ir até a fazenda do senhor Brandão. A fazenda de seu Brandão? Isso mesmo. Mas é muito fácil. O automóvel do senhor está estacionado aqui perto. Eu estou a pé. E o senhor pretende ir a pé até a fazenda? Sim. Muito bem, não é difícil. Vamos até a rua e eu lhe mostro o caminho. O nome da fazenda é Santa Luzia. Fazenda Santa Luzia. Luar acompanha o homem, que lhe explica todo o trajeto que terá que fazer para chegar até lá. Deverá percorrer uns 12 quilômetros, mas não se esqueça, daqui a uns 6 quilômetros, a estrada se bifurca. O senhor segue o lado direito e não irá se enganar, pois essa estrada possui uma mata a margeá-la. Bastará seguir em frente. Deus lhe pague pela informação, seu Figueiredo. O nome do senhor é Figueiredo, não? Sim, Figueiredo. A propósito, o senhor é amigo do seu Brandão. Não o conheço. Estou indo para lá por indicação de seu Medeiros, o farmacêutico da cidade mais próxima. O Medeiros? O senhor é amigo dele? Estive hospedado em sua casa. Mas por que não me disse antes? Venha cá para o armazém. Vou lhe servir alguma coisa. Não será necessário, seu Figueiredo. Pois eu faço questão. Venha. Luar concorda e segue o homem até o armazém. Verônica, temos um amigo do Medeiros aqui. Muito prazer, cumprimenta a mulher. Seu nome? Pergunta o homem. Luar. Luar. É, meu nome é meio estranho, não? Mas é o único que eu tenho. Oh, não, é um bonito nome, diz Verônica. E como está o Medeiros? Já faz meses que não o vejo. É muito meu amigo, um homem muito bom. O senhor tem toda a razão. É um grande homem. Verônica, traga um pedaço daquele bolo e abra um refrigerante para Luar. Vou buscar. Essa indicação é para o senhor trabalhar para o seu Brandão. E espero que ele tenha uma colocação para mim. Tenho certeza que ele vai atender o Medeiros. São muito amigos. Seu Medeiros tem muitos amigos, não? Isso é o que não lhe falta e seu Brandão deve um favor muito grande para ele. Penso que muita gente deva favores para ele. Sim, mas o de seu Brandão é muito grande mesmo.
Luar percebe que Figueiredo está querendo lhe contar que favor é esse, pois insiste com a ideia e resolve, então, perguntar. E posso saber que favor foi esse? Nesse momento, Verônica retorna com um prato com bolo, uma garrafa e 2 copos. Vou contar para Luar o favor que Medeiros fez para seu Brandão. A mulher olha seriamente para o homem e abaixa a cabeça, voltando para dentro. Verônica não gosta que se fale nisso. Oh, mas então, não precisa me contar. Pois faço questão, todos na cidade e na fazenda sabem dessa história. Nesse momento, Verônica volta e sorri para Luar. Não se preocupe, Luar, é apenas uma bobagem minha. Figueiredo poderá lhe contar, sim. Então, sente-se aí, mulher, e corrija-me se, porventura, eu omitir algum fato. Luar estranha aquele homem querer lhe contar algo que parece ser de certa forma, um tanto constrangedor, haja vista a mulher, a princípio, parecer não concordar. E sua maior estranheza é pelo fato de ele ter acabado de chegar àquela cidade. Talvez, pensa, seja porque ele também é amigo de seu Medeiros. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, começa Figueiredo, pigarreando para limpar a garganta, seu Brandão, há cerca de uns 2 anos, começou a ter problemas à noite, quando estava dormindo. Quando estava dormindo? Pergunta Luar. Isso mesmo, era o homem pegar no sono, começava os pesadelos. Pesadelos. Pesadelos, sim, só que pesadelos, dizia ele, bem diferentes dos que normalmente uma pessoa tem durante o sono. E que tipo de pesadelos eram esses? Dizia ele, e não escondia isso de ninguém, eram pavorosos e bastante reais. Ele contava que, assim que dormia, parecia acordar num outro lugar e se deparava com cenas horríveis. Emancipação da alma, conclui Luar, mentalmente. Dizia que parecia estar no interior da terra, numa caverna muito grande, iluminada por archotes e que seres monstruosos queriam lhe pegar, armados com instrumentos cortantes, como ele nunca havia visto antes. E aí começava, verdadeiramente, seu pesadelo. Corria como um louco por corredores, como se fossem túneis, parecendo um labirinto e que ele tinha que alcançar uma saída. Sempre conseguia, depois de minutos que lhe pareciam horas, mas que, em todas as vezes, a direção a ser tomada era diferente, porque o labirinto se modificava a cada sonho. E quando saía do labirinto? Aí, sim, era como se acordasse realmente, com o coração disparado e o corpo molhado de suor. Somente daí, conseguia dormir. Foram meses de muito terror para ele. Chegou a tentar passar noites em claro, só para não sonhar com tudo aquilo. E ele dizia que não era como um sonho normal. Tinha muito medo do que lhe poderia acontecer se o alcançassem. Deve ter sido muito difícil para ele. Muito mesmo. E aí aconteceu o pior. O pior? Sim. Teve uma noite em que ele veio até a cidade, foi até o bar do Neca e lá bebeu bastante. Bebeu tanto que acabou dormindo no bar mesmo. Dormiu no bar? Dormiu no bar e sabe o que aconteceu? Não tenho ideia. Naquela noite não teve os pesadelos. Entendo. E dá para concluir que começou, então, a beber para não ter que passar por aquilo tudo. Acertou Luar. O homem estava se tornando um alcoólatra. Imagino. Já nem conseguia trabalhar direito porque dormia até tarde. Ah, ia me esquecendo, chegou, até, a contratar um motorista para trazê-lo até o bar e depois levá-lo de volta para a fazenda. Coitado de seu Brandão. Uma pena. E foi aí que entrou o seu Medeiros, comenta Dona Verônica. Medeiros já conhecia seu Brandão? Eles foram amigos de infância. Seu Brandão morava na mesma cidade que ele até que seu pai, quando ele já devia ter uns 20 anos de idade, comprou essa fazenda e mudou-se com a família para cá. Seu Medeiros, às vezes, passava um fim de semana na fazenda. Eram muito amigos. E quando Medeiros ficou sabendo do que estava acontecendo, veio imediatamente para cá, informa a mulher. Fui eu quem o avisou. Eu disse a ele, seu Medeiros, se isso continuar, o homem vai morrer de tanto beber. E seu Medeiros veio para a fazenda. Sim, ele contratou um rapaz para cuidar da farmácia e ficou por mais de uma semana hospedado na fazenda Santa Luzia. E o que foi que ele fez? Curou seu Brandão. Curou. Curou.
Brandão nos contou que seu Medeiros passou a dormir na fazenda, não permitiu que bebesse mais e fez com que ele dormisse. Na verdade, seu Brandão queria ser curado daquilo porque sabia, tinha consciência, do que iria acabar acontecendo com ele se continuasse a beber daquele jeito. E o que aconteceu? Ele parou de ter os pesadelos. Parece incrível, mas seu Brandão passou a ter a companhia de seu Medeiros na caverna. Entendo, concorda Luar, sabendo do que se tratava. Seu Medeiros, durante seu desprendimento durante o sono, encontrara o homem, ou seja, conseguira ir para o mesmo lugar. E o que é mais impressionante nessa história é que seu Medeiros o protegia e aqueles monstros não conseguiam atacá-lo. E ele conversava com todos, dizendo-lhes que tinham que perdoar seu Brandão, que, somente assim, conseguiriam ter paz e isso aconteceu por vários dias, até que numa noite, eles não mais apareceram em nenhum local. Seu Brandão estava curado. Tem algumas pessoas que acreditam ser espíritos. E como seu Medeiros encarou isso tudo? Seu Brandão lhe contava o que ocorria durante o seu sono, mas Medeiros dizia não acreditar que ele estivesse fazendo aquilo e que, talvez, o amigo estivesse sonhando dessa maneira porque ele estava presente em sua casa. Na verdade, seu Medeiros imaginava isso mesmo. Que ele estava ajudando seu Brandão apenas por causa de sua presença amiga. O senhor acredita que isso aconteceu da maneira como narrou seu Brandão? Pergunta a mulher a Luar. Acredito, sim. Aliás, isso acontece com todas as pessoas, durante o sono. O pesadelo? Nem sempre um pesadelo. Muitas vão para outros lugares quando o corpo adormece. E existem lugares muito bons, também. Mas não é apenas um sonho. O espírito se liberta durante o sono e entra em contato com o plano espiritual, mas a grande maioria das pessoas não se lembra, porque apenas se lembram do sonho mental ou se lembram de uma forma, digamos, embaralhada, onde acaba prevalecendo o sonho cerebral. O Senhor falou em espíritos. O Senhor é espírita? Sou seu Figueiredo. Qualquer hora gostaria de conversar com o Senhor a respeito disso. Terei imenso prazer. Se o senhor é espírita, talvez possa ajudá-lo agora, diz a mulher. Por quê? O problema voltou? Mais ou menos, responde Figueiredo. Na verdade, penso eu, o pobre de seu Brandão está sendo explorado. Explorado? Bem, tem uma mulher, não sei se devo falar. Sabe, eu não sou espírita, mas tenho um pouco de receio. Não gosto de me meter nesse tipo de coisa. O senhor não precisa ter receio de nada, seu Figueiredo, apenas recomendo um pouco de respeito, diz Luar, já imaginando o porquê do receio do homem. O que está acontecendo é o seguinte, diz Verônica, chegou nesta cidade, há alguns meses, uma senhora que se instalou numa casa e diz fazer trabalhos espirituais. E muitas pessoas têm recorrido a ela para tentar resolver os seus problemas. E daí? Pergunta Luar, já imaginando a resposta. Acontece que ela cobra para fazer isso e não cobra muito barato, sabe? Eu penso que ela não deveria cobrar nada, mas, enfim, a gente não entende muito bem dessas coisas e... O problema é que ela está explorando seu Brandão, completa Figueiredo. Explorando? Sim, ele contou a ela o que lhe aconteceu no passado. Esses pesadelos continuam e a vidente parece que o está explorando com isso. Mas o senhor me disse que ele não estava mais tendo esse tipo de problema durante o sono. Acontece que ele deve ter muito medo de que isso ocorra novamente e, pelo que sabemos, procurou essa senhora. Dona Irma, esse é seu nome, e lhe contou tudo. E a mulher está lhe pedindo muito dinheiro para fazer um trabalho que ela chama de especial. Entendo. A esposa de seu Brandão, Dona Dulce, se encontra muito agoniada com isso, porque se as coisas continuarem como vão indo, ele vai acabar com o dinheiro que tem. Cada vez, ela pede mais, sabe? Isso é ruim. Seu filho, o Nando, moço bom, já chegou até a ir conversar com essa mulher para tentar uma explicação, mas não pôde fazer nada porque, ele mesmo, sentiu medo com as palavras dela. Creio que ela o esteja explorando, mesmo. Será que o senhor, como espírita, não poderia ajudá-lo? Se eu puder fazer alguma coisa. Tenho certeza de que vai ajudá-lo, Luar. Sinto isso, afirma Verônica.
E seu Medeiros está sabendo disso? Creio que não. Já faz algum tempo que ele não aparece por aqui. Bem, tenho que ir agora e agradeço muito pela acolhida, pelo bolo, que estava uma delícia, e pelo refrigerante. Deus lhe pague. Não há o que agradecer, Luar. Se conseguir fazer alguma coisa pelo seu Brandão, já estamos satisfeitos. Vamos ver. Então, até outro dia. Até outro dia, Luar, e que Deus o acompanhe. Você entendeu bem o caminho, não? Entendi, sim. Não vai ter erro. Pena que meu automóvel esteja em reparos na oficina, pois senão, eu o levaria até lá. Não há necessidade, seu Figueiredo. Estou acostumado a caminhar. Até qualquer dia, Luar, diz a mulher. E não se esqueça da gente. Quando quiser, venha comer um pedaço de bolo. Sempre há bolo aqui em casa. Eu agradeço e virei sim. Até mais. Capítulo 38. Algumas horas depois, Luar, seguindo as orientações de seu Figueiredo, chega, finalmente, à fazenda Santa Luzia. Procura por seu Brandão e o encontra no escritório da fazenda. Bom dia, seu Brandão. Venho da parte de seu Medeiros. Oh, sim, como vai? Medeiros falou muito bem de você, por telefone. Tenho esta carta dele. Deixe-me ver. Muito bem, senhor. Luar Peregrino, não? Esse é seu nome. Sim, Luar Peregrino. Aqui ele diz que você não possui documentos, mas que precisa muito de ajuda. Sim, senhor, responde, humildemente, Luar. Muito bem, vou ajudá-lo. A pedido de Medeiros. Muito obrigado, seu Brandão. Deixe-me ver. No momento, estou precisando de alguém para trabalhar aqui no escritório. Para ajudar o Gouveia, não é, Gouveia. Estou precisando, sim, patrão. Ainda não consegui começar a pôr em ordem aquelas fichas que o senhor me pediu. Então está acertado, Luar. Você vai trabalhar aqui com o Gouveia. Agora, lugar para morar. Se me permite, patrão, tem este cômodo vazio aqui no escritório. Talvez, se colocássemos um colchão. Vai dar certo. Tem até um armário lá. Se ele quiser, poderá utilizá-lo para guardar as suas coisas. Você tem muita coisa, Luar. Apenas o que está nesta mochila. Possuo 3 mudas de roupa e alguns poucos utensílios. Se para você estiver bem. Está ótimo. Mostre-lhe o lugar, então, Gouveia, e providencie um colchão e umas roupas de cama. Se não conseguir, fale com Dulce. Certo, patrão. Eu já vou indo, diz Brandão. Ia me esquecendo. Depois Gouveia lhe fala a respeito do pagamento, Luar. Não vai ser muito no começo, mas terá comida. Aqui na fazenda, servimos alimentação para os funcionários. Para mim está ótimo, seu Brandão. E que Deus o abençoe por me ajudar. Amém, Luar. Amém. Venha comigo, convida Gouveia, levando-o para conhecer o pequeno quarto. Entrando no cômodo, Gouveia abre uma janela para arejar o ambiente. Seu lar, diz. Muito bom, seu Gouveia. E uma bela vista da janela. Realmente, a alguns metros, extensa fileira de árvores parte dali, rodeando os fundos da construção e terminando do outro lado. A casa, onde se localiza o escritório, bem como a que serve de morada a Brandão, tem estilo centenário, com amplos alpendres. Parece a casa de Dona Josete. Dona Josete? Uma fazenda a alguns quilômetros daqui. Estive lá há alguns dias. Você já trabalhou em fazendas? Creio. Quer dizer, não. Você não tem certeza? Oh, sim, nunca trabalhei. Bem, como você me ouviu dizer, poderá usar este armário. Vou pedir para a faxineira limpá-lo, bem como dar uma varrida no quarto. Mais tarde, providenciarei um colchão e roupas de cama. Para banhar-se, poderá usar o banheiro do escritório. Deixarei a porta aberta para que você o use à noite, se precisar. Se quiser lavar suas roupas, poderá usar o tanque que está atrás do escritório. E verei, caso aceite, se tenho algumas roupas para lhe dar. Somos do mesmo tamanho. Eu lhe agradeço muito, seu Gouveia. Agora, vou lhe pedir um favor. Pois não, seu Gouveia. Deixe esse, seu, de lado. Chame-me de Gouveia, simplesmente. Está bem, Gouveia. Assim está melhor.
Você já almoçou? Comi um pedaço de bolo no armazém de seu Figueiredo. Venha, vou levá-lo para almoçar. Há alguns peões da fazenda que almoçam num refeitório que o patrão mandou construir. Seu Brandão é um homem muito bom. Sei disso. Vamos, então. Os homens almoçaram, mas deve ter ainda um pouco de comida. O jantar será servido às 19 horas. Esses peões não almoçam em casa. Vi várias casas a uns 500 metros daqui. Quem mora nas casas, almoça com suas famílias. Estes moram na cidade e vêm de caminhão para trabalhar. Entendi. Vamos, então. Gouveia leva Luar para o refeitório que, apesar de simples, aparenta ter muita higiene. As janelas e portas são revestidas de tela contra a entrada de moscas e as mesas são pintadas de branco, com grandes toalhas de papel a cobri-las. Ao todo, são 5 enormes mesas. Dona Gertrudes, temos mais um para almoçar. Quem? Pergunta uma voz agradável vinda de um cômodo adjacente, que Luar percebe a cozinha. Luar. Luar. Gouveia sorri e acrescenta. Seu nome traz estranheza, diz. Isso é verdade. Toda vez que o pronuncio, um eco exclamativo sempre responde. Seus pais deviam ter uma veia poética. Luar peregrino. Poético. Não havia pensado nisso. Oh, sim. Parece título de filme de livro. É verdade. É. Acho que tem razão. Luar peregrino. Luar? Pergunta uma mulher, gorda e simpática, ao entrar no refeitório, enxugando as mãos no avental. E quando o vê exclama, Luar, você é muito bonito. A senhora me deixa encabulado. Ora, até que enfim me aparece alguém bonito. Só temos homens feios por aqui. Dona Gertrudes. Não estou falando de você, Gouveia. Digo sempre para a Sônia, sua esposa, que ela soube escolher bem. A mulher estende a mão a Luar, cumprimentando. Mas você se chama Luar? Luar peregrino. Luar peregrino? Os dois sorriem ante o espanto de Gertrudes. Bonito nome, conserta a mulher. Ah, é brincadeira. Vocês dois estão rindo de mim. Não é brincadeira, não, Gertrudes. O nome dele é esse mesmo. Ele vai trabalhar comigo no escritório e vai dormir naquele quarto vazio. Oh, meu Deus, então preciso ir lá dar uma limpada. Deve estar todo empoeirado. Depois você faz isso. Agora, sirva um bom prato de comida para o nosso amigo aqui. Mas é pra já, diz a mulher, encaminhando-se para a cozinha. Vou deixar você, Luar, e voltar para o escritório. Quando terminar, me procure. Está bem. Gouveia sai e Luar senta-se à mesa, aguardando Dona Gertrudes com o prato. Meu Deus, pensa, quanta coisa aconteceu comigo nestes últimos dias. Será que agora terei um pouco de sossego para raciocinar e tentar, sei lá, relembrar alguma coisa de meu passado? Me ajude, Jesus, que os seus mensageiros possam me auxiliar, aliás, que possam continuar me auxiliando porque sei que devem estar tendo muito trabalho comigo. Muitas vezes, solicitamos auxílio ao invés de agradecermos, porque, na verdade, estamos sempre sendo muito auxiliados. Mas quem serão meus parentes? Meus pais? Estarão vivos? Terei irmãos? Casado? Creio que não sou, porque não possuo nem aliança, nem vestígios no dedo de ter usado e não acredito que, se fosse casado, não estaria usando uma. E Aguinaldo, como será que ele se encontra? Ainda esperando o pai? Agora, deve estar esperando minha visita. De qualquer maneira, meu Deus, eu lhe agradeço muito porque, apesar de tudo, tenho encontrado pessoas muito boas. Seu Clóvis, Dona Alice, Dona Josete, seu Medeiros, seu Armando, agora, seu Brandão, Gouveia e Dona Gertrudes. Figueiredo também foi muito bom para comigo. Pronto, Luar, aqui está seu prato, diz Dona Gertrudes. Obrigado, minha senhora. Se quiser mais, é só pedir. Luar faz a refeição e vai se encontrar com Gouveia no escritório. E, então, gostou da comida? Pergunta-lhe Gouveia. Muito boa. Dona Gertrudes cozinha muito bem. Luar, esta vai ser a sua mesa. Aqui tem caneta, lápis, borracha e o que poderá precisar. Venha até aqui, vou lhe ensinar o serviço. Capítulo 39. É noite e Luar já se encontra deitado.
Faz uma prece e o sono lhe vem rapidamente, pois quase não dormira nas últimas 2 noites. Em alguns minutos, se vê desprendido do corpo e é com grande alegria que encontra Cláudia e seus amigos à sua frente. Tudo bem, Luar? Pergunta-lhe a moça. Sinto-me muito bem e é uma pena que não me lembre do que ocorre durante este meu desprendimento, quando acordo. Com o tempo vai se lembrar de alguma coisa. Vai ser muito bom para mim, apesar de que, quando acordado, sinto a presença de espíritos amigos e sempre imagino que está ao meu lado. Pode ter certeza disso. E eu agradeço a vocês todo o auxílio que têm me proporcionado, principalmente no tocante à confiança e à fé que tenho sentido. Também pela calma que se instalou em meu coração e pela certeza de que tenho que praticar o bem, seja em que circunstância for. Nós é que lhe agradecemos nos ter escutado Luar. Dessa maneira tem nos poupado muito trabalho. Só não consigo entender por que tanta preocupação para comigo. O que posso representar para vocês? Não sou nada. Coisas do passado, Luar, que não convém que o coloquemos a par e muito menos recordar. Apenas confie em nós. Eu confio. Viemos aqui, Luar, para que nos acompanhe numa excursão onde muito poderá aprender e, principalmente, conhecer um espírito muito bom e que muito tem trabalhado pelos necessitados. E quem é esse espírito? É desencarnado? Sim, seu nome é Fernando e, hoje, vamos satisfazer um antigo desejo dele que é o de rever seus familiares ainda encarnados. Acredito que vai ser uma experiência de muita emoção para ele. Temos certeza disso. Venha conosco. Fernando é tio do nosso irmão Domingos, aqui. Mas, vamos. Dizendo isso e, diante ainda da incapacidade de Luar de locomover-se por outros meios, vão caminhando pelas ruas, só que numa velocidade muito grande, como se ocorressem flashes de partes da viagem que realizam. Quando Luar percebe, já se encontram num campo florido, iluminado pelo luar, o qual não sabe definir se é um local do plano terrestre ou do plano espiritual, mas prefere não ficar perguntando muito e apenas ouvir o que lhe for destinado ouvir. Em poucos minutos aparece o espírito Fernando, acompanhado de mais 2 outros. Ele cumprimenta a todos e se dirige especialmente a Domingos, seu sobrinho. Nem posso acreditar, Domingos. Finalmente irei rever meus familiares. Você fez por merecer, tio Fernando. Mas como já lhe disse, deve orar bastante e acalmar o seu coração. Procure colocar-se em posição de muita tranquilidade, consciente de que apenas irá vê-los, em poder interferir em nada. Por que me diz tudo isso? Pergunta. Porque, meu tio, ainda não se encontra preparado para esse tipo de trabalho, ainda necessita de muito estudo e treinamento. Pode e deve, no entanto, emitir boas vibrações em favor de seus entes queridos. Isso em muito nos auxiliará. É interessante, Domingos. Sempre esperei por este momento e agora ele chegou, não sei dizer se, realmente estou preparado. Fique tranquilo, meu tio, e atenda aos apelos de seu coração, de maneira bastante fraternal. Tudo dará certo. Será que todos estão bem? Quero dizer, sem problemas? Todos temos problemas na vida, tio, mas Deus, nosso Pai, em sua sabedoria e amor, não nos coloca à frente empecilhos maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. São apenas lições de vida para podermos aprender e evoluir cada vez mais, em direção à verdadeira felicidade. Você tem razão. Na verdade, nós é que dimensionamos mal o tamanho de nossas dificuldades. Muito bem colocado. Mas o senhor está pronto? Podemos ir, a equipe já se encontra a postos, não é, irmã Cláudia? Estamos todos prontos. Eu também estou, meu sobrinho. Podemos ir. Domingos caminha com o tio logo atrás de Flávio, Fontes e Miranda. Mais a retaguarda, Cláudia e Luar, secundados pelos outros 2 que acompanhavam Fernando. O irmão Fernando, Luar, desencarnado há pouco mais de 4 anos e, atualmente habitante de uma colônia espiritual, após muito estudo e muito trabalho em benefício de irmãos necessitados, próximos à crosta da terra, como lhe disse, acaba de receber a oportunidade de visitar. Pela primeira vez, aqueles que com ele conviveram quando encarnado e a ele foram ligados pelos laços consanguíneos, sua esposa Berenice e sua única filha, Angélica, atualmente com 22 anos de idade.
E hoje vai ser o grande dia para ele. Sim, Domingos, que é seu sobrinho, lhe tutela o aprendizado na vida maior e foi quem se incumbiu de todas as providências para este encontro, desde a saída do tio da zona em que vive até sua viagem para esta dimensão mais materializada da Terra. Fernando irradia felicidade, apesar de se sentir um pouco ansioso e preocupado, pois quer ver felizes os seus entes queridos. A caminhada é calma e, em pouco tempo, encontram-se finalmente defronte de sua antiga morada terrestre. Seu coração acelera e lágrimas de alegria escapam de seus olhos quando vê que tudo parece estar como há 4 anos. Nada havia sido modificado, sendo que, até mesmo os canteiros de flores de que tanto gostava, continuavam sendo bem cuidados e, já estão para entrarem na casa quando são interceptados por 3 entidades espirituais que encontram-se à porta, como se estivessem em posição de guarda, o que rapidamente Domingos explica tratar-se de um serviço de vigilância, fruto do merecimento dos ocupantes encarnados, e que algum acontecimento anormal deveria ocorrendo. O que acontece, irmão? Pergunta Domingos a um dos espíritos. Este é Fernando, esposo de Dona Berenice, o qual acompanho em sua primeira visita ao antigo lar. O espírito cumprimenta a todos com um largo sorriso e os acalma. Não precisam se preocupar com nada, principalmente o irmão Fernando. Tudo está bem e sob controle. Apenas estamos fazendo uma higienização no lar, porque Dona Berenice e sua Angélica logo estarão de volta e, tendo em vista a cirurgia porque passou a moça, devemos preparar o ambiente para o seu retorno. Cirurgia? Exclama Fernando. Que cirurgia? Acalme-se, meu amigo, responde o espírito que havia se identificado pelo nome de José Luiz. Angélica teve que retirar um pequeno mioma, mas tudo correu perfeitamente bem. Aliás, sua esposa e filha são merecedoras de muito amparo espiritual. São pessoas sempre dispostas a auxiliar os mais necessitados e muitos grupos de socorro valem-se de seus préstimos e de suas energias elevadas. Minha esposa e minha filha têm feito trabalhos de auxílio. Não sabia que elas haviam se tornado espíritas. José Luiz sorri e explica. Realmente, Fernando, elas não são espíritas, mas possuem vibrações de muito amor que são utilizadas em benefício de outros irmãos mais necessitados. Na verdade, elas nem sabem disso. Possuem também muitos amigos no plano espiritual, trabalhadores do bem, que as auxiliam muito. São espíritos de uma mesma família, um dia ligados por laços consanguíneos na terra e que tudo fazem por elas. Agradecidos que são pelo que foi feito em favor de um deles, atualmente encarnado. Pelo que foi feito em favor de um deles. E quem fez esse favor? Não se preocupe com isso agora, meu irmão. Se quiserem, poderei acompanhá-los até o hospital onde Angélica se recupera da cirurgia. Vamos, sim, responde Fernando, um pouco preocupado, mas confiante, pois José Luiz mostrara-se bastante tranquilo ao relatar os acontecimentos. Em poucos minutos, já se encontram no interior do quarto do hospital onde a filha repousa na cama, recostada sobre alguns travesseiros, entabulando com a mãe, Berenice. Animada conversa a respeito de alguns planos de trabalhos a serem realizados quando tiver alta. Berenice, por sua vez, irradiando felicidade com o restabelecimento da filha, encontra-se sentada ao seu lado, acariciando seus cabelos. Fernando, então, ajoelha-se aos pés da esposa e da filha querida, agradecendo a Deus por aquele momento. Percebe que a esposa, agora, um pouco mais envelhecida, aparenta sublime serenidade no semblante e que a filha tornara-se mais bela nesses 4 anos. Levanta-se e as abraça, sentindo-se feliz quando, nesse exato momento, as mulheres começam a falar dele com muito carinho, denotando haverem, inconscientemente, registrado a sua presença. Volta o olhar para Domingos, que sorri para ele, e lágrimas de pura alegria brotam de seus olhos. E para completar esse inebriante momento, entram no quarto 6 entidades muito iluminadas, desconhecidas de Fernando e que o abraçam ternamente, mostrando-se, através do caminho das palavras, profundamente agradecidas a ele pelo que realizou em benefício de um de seus entes queridos, fazendo-o recordar-se do que lhe foi dito por José Luiz. Comentam, ainda, que estão auxiliando bastante sua esposa e filha. Fernando diz não estar entendendo tanto agradecimento e pede que lhe expliquem do que se trata.
Não entendo o que dizem. Por que tanto agradecimento? Pergunta Fernando. Muitas vezes, meu querido irmão, fazemos o bem sem nem nos darmos conta. O maior espírito caridoso, exercita a caridade como se fosse algo comum em sua vida e o faz tão naturalmente que nem fica sabendo do resultado desses seus atos de desprendimento e de amor, diz, ainda, uma outra entidade. Ainda continuo sem entender. Os espíritos entreolham-se sorridentes e lhe apontam a porta de entrada do quarto que, nesse momento, é aberta, dando passagem a um moço de 20 e poucos anos, acompanhado de uma senhora que se percebe, logo, ser sua mãe. O moço aproxima-se de Angélica e lhe beija a fronte, enquanto Berenice abraça a mulher. Como está minha futura nora? Pergunta a senhora. Agora estou melhor, responde a moça, segurando a mão de Adriano, que se senta ao seu lado na cama. E logo estaremos melhor ainda, completa o rapaz. Já estou providenciando os papéis de nosso casamento. Angélica sorri e Fernando percebe o quanto de felicidade estampa-se na fisionomia da filha e de Adriano. Nesse momento, os espíritos ali presentes aproximam-se dos jovens e os enlaçam em vibrações de muito carinho, sempre sorrindo para Fernando. É uma pena que papai não possa estar aqui, diz a moça. Gostaria muito que partilhasse esse momento. Rezo por ele todas as noites, querida, responde Adriano, afinal de contas, não fosse por ele não teríamos nos conhecido e nem poderia estar, agora, contemplando você. Fernando olha para Domingos como a pedir explicação sobre o que o rapaz está falando. Este dá um sinal para que continue a ouvir. Sim, querido, fala Angélica, lembro-me de quando sua mãe esteve em casa para conhecer-nos e você foi junto, já recuperado da cirurgia. Lembro-me muito bem do que senti quando o vi pela primeira vez. Eu também, Angélica. Naquele momento, percebi que você era a mulher da minha vida. Fomos para agradecer o que seu pai havia feito por mim e apaixonei-me por você. E pode ter a certeza de que a farei muito feliz. Fernando olha novamente para Domingos e não se contém, afinal de contas, Domingos, o que foi que eu fiz? Domingos sorri e, rodeado pelos espíritos ali presentes, explica-lhe, lembra-se de que um dia perguntou-me por que após a sua desencarnação, voltara a ter uma visão normal, já que possuía alguns graus de miopia que o obrigava a usar óculos, quando encarnado. Sim, realmente, passei a enxergar perfeitamente bem, após a morte do meu corpo físico. Acontece que Adriano, vítima de uma doença aos 7 anos de idade, ficou cego. Necessitava de um transplante de córnea para voltar a enxergar. Sim. E há pouco mais de 4 anos, ele, finalmente, pôde realizar esse transplante e voltar a ver o mundo, depois de 14 anos na escuridão. Fernando sente enorme emoção invadir seu coração. Lembra-se, também, de quando deixou registrado no hospital desta cidade, a sua vontade de doar a sua córnea quando viesse a desencarnar. Fernando nada responde, pois não é necessário. Caminha até Angélica e Adriano e os abraça dizendo: Meus filhos, sejam muito felizes, como estou sendo agora, e que Deus os abençoe. E que o nosso Criador o ilumine, Fernando, diz um dos espíritos, avô de Adriano, pela doação de seus olhos. Como pôde perceber, não somente deu a visão a um irmão, como restabeleceu a sua. Nós sabemos que nada podemos levar da matéria quando desencarnamos, porém muito podemos realizar com o que aqui deixarmos desde que haja amor em nossos corações. Cláudia, Flávio, Fontes, Domingos e Luar, então, retornam, deixando Fernando entregue às suas alegrias e junto aos parentes de Angélica que se incumbirão de levá-lo de volta. Bela e edificante lição essa, Cláudia, comenta Luar. Todo o bem resulta no bem. Capítulo 40. São 5 horas da manhã quando Luar desperta. Levanta-se, faz sua higiene e dirige-se até o tanque onde lava suas roupas e as pendura no varal. Dá umas voltas pelas imediações e às 6 horas percebe movimentação no refeitório, dirigindo-se, então, para lá. Muitos homens já se encontram sentados para tomar o café da manhã. Sente-se, Luar, diz Dona Gertrude sorridente, e tome um café e coma um pão. Meus amigos, este Luar, o novo funcionário da fazenda, está trabalhando no escritório com o Gouveia. Bom dia a todos, cumprimenta.
Os trabalhadores respondem ao cumprimento e um deles, aparentando pouco mais de 50 anos, o convida para sentar-se junto a ele. Obrigado, agradece Luar. Muito prazer. Meu nome é Edgar e sou encarregado da manutenção dos tratores da fazenda e das demais máquinas. Como Dona Gertrudes já anunciou, meu nome é Luar. Luar, um nome bastante diferente. Nunca ouvi dizer que alguém tivesse esse nome. Eu também, concorda Luar, rindo. Mas não deixa de ser um nome interessante. E é um nome masculino, não? O Luar é um nome masculino. Bem, seja bem-vindo. Obrigado. E se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Soube que está dormindo aqui na fazenda. Estou lá num quarto do escritório. Não incomode muito o nosso funcionário, Edgar, diz Dona Gertrudes. Não vou incomodá-lo mais, que você, responde o homem, brincando. Muito simpática essa Dona Gertrudes, comenta Luar. É uma pessoa muito boa, só que se deixa levar pelas pessoas porque é muito ingênua. Agora, anda metida com tal de vidente. Vidente? Ela se chama Irma, Dona Irma. Luar faz-se de desentendido e pergunta-lhe. E ela faz o quê? Diz trabalhar com espíritos. Que faz e desfaz trabalhos. Sei. E parece que ela adivinha as coisas. Eu mesmo estive lá, por curiosidade, sabe? E ela falou muitas coisas sobre mim que só eu sabia. Fiquei impressionado. Depois me disse que estava fazendo um trabalho contra mim e que somente ela conseguiria desfazer. Mas pediu-me uma boa soma em dinheiro porque precisaria comprar umas coisas difíceis e caras. Eu não tenho condições de dar-lhe o que pede e sabe que agora estou preocupado. Mas o senhor não precisa se preocupar com isso. O senhor me parece um homem muito bom e esses trabalhos, vamos dizer assim, pelo que sei, somente são atraídos por pessoas ruins. Entende? O senhor entende dessas coisas? Sou espírita. O senhor também faz trabalhos. Poderia cobrar menos que ela. Afinal de contas tem muita gente gastando dinheiro com isso. Olha Edgar, nós, verdadeiramente espíritas, não realizamos trabalhos dessa natureza. Nós procuramos ensinar as pessoas a seguir os ensinamentos de Cristo e estimulá-las a conhecer a doutrina espírita. Dessa maneira, conhecendo os ensinamentos do Mestre Jesus e as verdades do Espiritismo, as pessoas terão condições de se modificarem e melhorarem as suas ações e, com isso, estarem em sintonia com os bons espíritos. Nessa boa vibração, ninguém será atingido por trabalhos e, logicamente, sem necessidade de desfazerem esses trabalhos. Você entende? Entendo. E vocês, quer dizer, os espíritas, não cobram nada por isso. Isso mesmo. Na verdade, o que recebemos graciosamente do plano espiritual, através dos ensinamentos dos espíritos, verdadeiros mensageiros de Jesus, de maneira alguma poderá ser cobrado. Como cobrar o que recebemos de graça? Você tem razão, mas muita gente aqui vem gastando até o que não tem com medo desses trabalhos. Seu Brandão mesmo, e, por favor, isto é confidencial, já gastou muito com isso. Ele há algum tempo, teve problemas e, agora, com medo, vive se utilizando dessa mulher para proteger-se. Ela até mora, de graça, numa casa dele, na cidade. Entendo. Edgar conta, então, o que Figueiredo já lhe havia narrado. Será que você não poderia fazer alguma coisa a respeito? De minha parte, apesar de ela ter dito coisas que somente sabia, não encontrei muita sinceridade nessa pessoa. E fez muito bem. Mas como ela sabia tantas coisas a meu respeito? Edgar, não será com meia dúzia de palavras que irei conseguir lhe explicar o que acontece nesses casos, mas, apenas como um esclarecimento rápido, vou lhe traçar algumas explicações, apenas para você ter uma ideia a respeito. Gostaria muito que me dissesse, que me explicasse. Bem, Edgar, vamos partir do princípio de que você acredita na existência após a morte, ou seja, que nós, espíritos, que possuímos um corpo, após a morte desse corpo, nos localizamos num plano, numa outra dimensão que denominamos de plano espiritual, certo? Tudo bem, aliás, já tenho alguma ideia sobre esse assunto, pois minha sogra, que mora na capital, é espírita e sempre nos fala a respeito quando nos visita.
Inclusive ela nos diz que a verdadeira vida é a espiritual e que nesse plano existem cidades, hospitais, escolas e muitos órgãos de serviço. Que se formos bons, iremos para lugares bons e de paz, mas que se formos maus, seremos atraídos para lugares onde moram e imperam os maus. Isso tudo dentro de certa escala. Muito bom, Edgar. Com esse conhecimento, vai ser mais fácil explicar para você. Ainda temos tempo? Ainda temos mais alguns minutos, mas gostaria de poder conversar com você mais calmamente numa hora quando não estivermos no trabalho. Estarei sempre à sua disposição. E eu lhe agradeço muito. Mas voltando ao assunto, quando desencarnamos, levamos conosco todas as nossas virtudes e também todos os nossos defeitos e, principalmente, nossas viciações, entende? Entendo. Ninguém vira anjo apenas porque desencarnou. Continuamos a ser o que somos. Certo? Pois bem, existem algumas religiões ou pessoas que se dizem espíritas, mas que não são mesmo porque somente é espírita o seguidor de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, haja vista que foi ele quem criou os termos espírita e espiritismo. E algumas dessas religiões ou pessoas se utilizam de espíritos inferiores, irmãos nossos, infelizes ainda, para trabalharem para elas, aproveitando-se das fraquezas desses irmãos, muitos deles viciados nos convites da matéria. Para você ter uma ideia, muitos espíritos, viciados no álcool, por exemplo, absorvem as emanações etílicas da bebida através de médiums. Eu, mesmo, já presenciei médium que ingeriu uma garrafa de bebida alcoólica e quando terminou o transe, não se encontrava nem um pouco alcoolizado. O espírito tinha haurido todo o álcool. Meu Deus! Para você ter uma ideia, muitos alcoólatras, não fossem os espíritos viciados que os acompanham e bebem com eles, não teriam condições de beberem tudo que bebem. Entrariam em coma. Pode acreditar. Eu acredito, sim. Bem, como estava dizendo, quando um espírito ou espíritos encontram um médium disposto a lhes proporcionar a satisfação de seus desejos que podem, inclusive, ser outros tipos de vícios, até mesmo os de ordem sexual, lhes pagam esse favor, trabalhando para eles. Na verdade, tornam-se verdadeiros escravos desses médiums. E como fazem isso? Da mesma maneira como satisfazem seus apetites inferiores, se prestam a dar informações ao médium, seja através da intuição, seja, mesmo, através da vidência, da audiência ou de ambas as mediunidades, ou seja, o médium os vê e ouve. E daí? Daí que, assim como temos a nos ajudar espíritos amigos e que nos amam, ligados a nós, por intermédio de outras encarnações, existem, também, espíritos, inimigos nossos, que tudo fazem para nos prejudicar. Foram inimigos no nosso passado e que ainda não conseguiram nos perdoar. Aí é que, como lhe disse antes, entram as nossas boas ou más ações que nos ligarão aos bons ou maus espíritos. Entendi. Agora, para ser mais prático na minha explicação, quando nos vemos diante de um médium vidente e audiente, o espírito que usufrui de favores do médium entra em contato com o espírito ou espíritos que nos acompanham e, através dele ou deles, consegue passar para o médium. Pode mesmo ser através da intuição, dados e acontecimentos que nós julgamos ser os únicos a ter conhecimento, mas que esse espírito ou espíritos que nos querem prejudicar, também o sabem. Mas os bons espíritos também lhes passam informações. Evidente que não, mas quando uma pessoa procura um trabalho dessa natureza, ou é porque já se encontra sob a influência de um mau espírito ou porque ela se encontra movida pela curiosidade apenas e, logicamente, que os bons espíritos não se ocupam disso e acabam deixando à mercê de seu próprio desejo e, aí, o espírito que a quer enganar, toma conta da situação. E como é que os problemas se resolvem? Algumas vezes, os espíritos que se comprazem com os prazeres que o médium lhe disponibiliza, acabam ajudando os que querem ver soluções para os seus problemas, na maioria dos casos, desejos descabidos que serão atendidos em detrimento da felicidade de outros. E quando esses problemas são originários de espíritos vingadores que atacam os encarnados? Nesse caso, esses infelizes são afastados à força, sem serem auxiliados da maneira mais correta que seria fazê-los voltar seus pensamentos para a compreensão e para o perdão. E ficamos muito impressionados com tudo isso e acabamos confiando cegamente no vidente.
Fácil de entender, não é? Agora ficou claro. Bem, Edgar, penso que já está na hora de irmos para o trabalho. Os outros já estão saindo do refeitório. Oh, sim, precisamos ir agora. Mas ainda quero conversar mais com você a respeito desse assunto. Quando quiser, Edgar, procure-me. Gostaria também de lhe oferecer um livro. Apreciaria muito. Agora, ao trabalho. E então, Luar, tudo bem com o serviço? Tudo bem, Gouveia. Aprendeu rápido. Você tem algum diploma? Luar ficou um pouco atrapalhado. Não sabe se deve dizer a verdade. Bem, quer dizer. Bom dia a todos, cumprimenta Brandão, acompanhado de Edgar, o que livra Luar da embaraçosa situação. Como está, Luar? Gostando daqui? Oh, sim. O lugar é muito bonito, o serviço é bom, a comida é ótima, já fiz algumas amizades, enfim, um paraíso. Fico satisfeito que esteja se sentindo bem. Medeiros o indicou e devo muito a ele. Luar está se saindo muito bem na tarefa que lhe encomendei. Estava até lhe perguntando se ele tem algum diploma, se é formado em algum curso. Você poderia nos dizer, Luar? Pergunta Brandão. Não, senhor. Eu não sei responder. Gouveia e Edgar olham para ele sem entender. Luar, conforme me relata Medeiros, explica Brandão, está com perda momentânea da memória. Sabe e conhece muita coisa, mas não consegue lembrar-se de ninguém e nem de seu passado. O que foi que aconteceu que o deixou assim? Um atropelamento. Fui atropelado. E sua família? Não me lembro. Você estava sozinho quando foi atropelado? Pelo que pude apurar, fui atropelado numa avenida da capital e devia estar sozinho. Pelo que ouvi no hospital onde me encontrava, bati com a cabeça e perdi parte de minha memória. E o hospital ou a polícia não tomou nenhuma providência? Através de seus documentos? Pergunta Edgar. Quando acordei no hospital, não tinha comigo nenhum documento. Se tinha uma carteira, devem tê-la roubado, talvez, logo após o acidente. Poderiam ter colocado uma fotografia sua no jornal, diz Gouveia. Luar não sabe o que dizer e não conhece o conteúdo da carta que Medeiros havia escrito a Brandão. Teme, então, mentir. Eu fugi do hospital. Fugiu? Pergunta, espantado, Gouveia. Brandão limita-se a ouvir, talvez, com a intenção de verificar se Luar mentiria. É uma história um pouco complicada, mas penso que vocês devam ter conhecimento. E Luar conta a eles tudo o que lhe acontecera, deixando de narrar, apenas, o episódio referente ao espírito feminino que o aconselhou e que prometeu auxiliá-lo, bem como, o fato de saber o que está acontecendo na cidade com a médium vidente. Medeiros me explicou na carta, de maneira rápida, o que lhe aconteceu e sua situação. Falou-me também que é espírita e que é uma ótima pessoa. Luar, aqui você não precisa temer nada e acredito que ninguém virá procurá-lo, mas se porventura isso vier a ocorrer, fique tranquilo que nós o defenderemos. Eu lhes agradeço muito, seu Brandão. Espero que recobre logo suas lembranças e que possa colocar na cadeia quem está tentando contra sua vida. Agora, você tem toda a razão de se precaver. Deve pertencer a uma família abastada e crê que existe algum parente seu querendo livrar-se de você. Eu também acho, diz Gouveia. Luar é bastante inteligente e suas maneiras são de alguém de classe alta e que pôde estudar. Eu estava achando estranho mesmo esse seu nome, Luar Peregrino. Mas esse seu amigo andarilho não tinha um nome melhor para inventar. Garanto que por todo lugar por que passa, tem sempre alguém se espantando com ele. Isso é verdade, concorda Luar, sorrindo. Por que não usa um outro que chame menos a atenção? Sabe que já me acostumei com ele. Já se acostumou? Já sei lá, não gostaria de mudar o nome que o velho Raul me deu. Tudo bem, então, Luar. Todos sorriem e Brandão fala, agora, mais gravemente, Luar, gostaria de conversar com você qualquer dia desses. Edgar me falou de algumas explicações que você lhe deu sobre espiritismo e gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Quando o senhor quiser, seu Brandão. Eu lhe digo. Combinado. Um bom dia para vocês, então, deseja Brandão, saindo, acompanhado por Edgar. Capítulo 41.
Romildo, você é um imbecil. Será que não consegue fazer nada direito? Ou será que vou ter que contratar outra pessoa para fazer o serviço que você não consegue? Enganado por um farmacêutico e pelo idiota, que agora vocês tratam por Luar. Fala, nervosamente, Paulo. Nós vamos conseguir, Paulo. Preciso apenas de um pouco mais de tempo. Você tem, pelo menos, ideia para onde ele foi? Ainda não, mas vou descobrir. Você nem sabe onde ele poderá estar. Ainda não. Então, mexa-se e distribua seus homens na tentativa de encontrá-lo. Certo. Agora, não fique aí parado. Dizendo isso, Paulo desliga o telefone. Na fortaleza da Legião dos Corvos, no umbral, Rufo se reúne novamente com seus imediatos. Estão presentes Faros, Enoque, Pórcio, Ludolfo e Osias. Rufo se encontra possesso. Quer dizer que ainda não conseguiram nada. Não é culpa nossa, Rufus. A culpa é dos idiotas dos encarnados. Romildo e seus homens não conseguem sucesso em nada que lhes instigamos. Somos muito incompetentes. Ou a força da mente de vocês é que já não funciona mais? Será que estão colocando ódio suficiente no que fazem? Se estivessem aí, sim, aqueles homens fariam tudo errado. Errado para eles, mas corretamente para nós. Tivessem vocês grande controle sobre eles e já teriam eliminado Luar, mesmo se arriscando a serem presos. E Luar já estaria deste lado. Eles querem fazer tudo muito limpo. Vocês têm que lhe instigar ódio por tudo que estão passando. Ódio por Luar, revolta, raiva, entendem? Sim, chefe, só se for isso que está faltando. E ainda duvidam? Estamos sempre fazendo o possível. Pois façam o impossível. Certo, e Higino, chefe, não me lembre desse infeliz. Aliás, parece que você tinha razão. Quanto mais castigos mais parece se fortalecer na ideia. Penso que deveríamos fazer justamente o contrário. O contrário? Sim, dele o que mais gosta. O que de melhor tiver. Vamos ver se essa sua vontade é férrea mesmo, ou se sucumbirá à tentação. Bem pensado, Faros. Bem pensado. De que ele mais gosta, Enoque. Você que o conhece bem. Bebida, Rufus. Pois arranje para ele o que de melhor tivermos. Agora mesmo, Rufus, diz Enoque, saindo em direção à masmorra. Essa mesma tática não poderia ser usada contra Luar, Faros. Mesmo porque, se ele sucumbisse, seria mais fácil trazê-lo para nós. Com Luar já é mais difícil. Qual o seu ponto fraco? Não consegui descobrir ainda, Rufus. E onde ele se encontra agora, Faros? Numa fazenda não muito distante da cidade em que se encontrava. Mas descobrimos algo importante, Rufus, diz Pórcio. E o que é? Uma médium vidente que se utiliza de um conhecido nosso. E quem é ele? Saldanha. Aquele bêbado desencarnado? Sim. E quem é o copo? Ela mesma. Na frente dos clientes? Não, de madrugada. Ela já está agindo lá há muito tempo. Há cerca de uns 8 meses. E quem são os seus clientes? Pessoas da cidade e, principalmente, um fazendeiro de nome Brandão, que é quem está hospedando Luar no momento, informa Faros. E já pensaram em alguma coisa? Sim, diz Faros, que toma as rédeas da conversa. Estamos pensando numa maneira de acabarmos com o fazendeiro de uma vez por todas. Aí, pegaremos Luar por um ponto fraco que me ocorreu agora. E qual é? Ele não gosta de ver o sofrimento alheio quando causado por entidades do além. E o que há de tão importante nisso? Poderemos agir de modo que ele se interesse em ajudar o homem que o acolheu e o colocaremos contra ele, porque, assim que Brandão parar de colaborar financeiramente com Irma, nós o atacaremos durante o sono. Também poderemos colocar contra Luar todos aqueles que, de alguma forma, se beneficiaram com o trabalho de Irma. É um bom plano. É o que nos vem à mente neste momento. Está bem, vamos ver se desta vez o plano de vocês funciona, mas, de qualquer maneira, não percam Romildo de vista. Já colocamos servidores nossos constantemente a vigiar os seus passos e os de seus homens, informando-nos a todo tempo. Agora vão. Quero ver como Enoque está se saindo com Higino.
Rufus desce extensa escadaria, dirigindo-se a um tipo de masmorra, um ambiente mais fétido ainda que a própria fortaleza. Constitui-se de uma sala de forma circular, com paredes e chão rochoso e limboso. Nesta parede circular, 8 pesadas portas dão acesso a minúsculas celas. Numa delas encontra-se Higino. Guardas, abram! Ordena Rufus. A porta é aberta e Higino encontra-se sentado no chão, pernas encolhidas e cabeça entre os joelhos. No chão próximo às paredes laterais, diversas garrafas de bebida com alto teor alcoólico emanam odor forte. O espírito treme dos pés à cabeça. Quando vê Rufus, balbúcia. Eu vou me conter, eu vou me conter. Rufus apanha uma das garrafas e aproxima o gargalo sem a tampa ao nariz do infeliz. O que você acha, Higino? É dessas que você gosta, não é? Meu Deus, me ajude, roga o espírito. Vamos, beba, fala docemente Rufus. Beba. Não. Só um gole. Não. Diante da negativa de Higino, Rufus se irrita e derrama o líquido sobre o corpo dele. Apanha mais garrafas e faz a mesma coisa, molhando todo o corpo do infeliz. Pronto. Você poderá se lamber também. Não. Você vai beber. Berra colérico. Não. Guardas. Venham até aqui. Pronto, chefe. Agarrem-no e abram a sua boca. Os guardas, violentamente agarram o espírito, deitam-no, imobilizando-o e escancarando-lhe a boca. Rufus apanha 3 garrafas, coloca-as no chão, perto de Higino e, apanhando a primeira, entorna-a em sua boca. Em vão, Higino tenta desviar, mas não consegue e o líquido lhe é derramado garganta adentro. Tenta cuspi-lo, e assim, as 3 garrafas são esvaziadas rapidamente. Podem soltá-lo. Pronto, Higino. Agora, se quiser, poderá beber o restante. O espírito fica largado no solo e Rufus sai da cela, acompanhado pelos guardas. Daqui a meia hora, se ele não estiver bebendo por sua livre vontade, sirvam-lhe mais da mesma maneira. Sim, chefe. Agora quero que me traga estes imbecis que tenho os nomes anotados nesta folha. Já, quando estiverem aqui, me avisem. Vamos buscá-los e o avisaremos. Rufus sobe as escadas em direção ao nível normal da fortaleza. Quase uma hora se passa e Rufus é comunicado que os espíritos que ele indicou já estão na masmorra, esperando por ele. São entidades que ele considera suspeitas de estarem junto com Higino num plano de amotinarem-se. Agora quero ver se estão pensando mesmo em se bandear para o lado das luzes. Desce novamente até a masmorra. Tochas iluminam o ambiente, tornando-o mais deprimente ainda. Estão todos aqui, chefe, informa um dos guardas. Tragam o chicote laminado. Chicote laminado é um instrumento de tortura constituído por várias tiras em cujas extremidades encontram-se presas diversas lâminas de metal cortante. Está aqui, chefe. Você, indica Rufus, um dos espíritos que foram trazidos, quero que chicoteie Higino com muita fúria. O espírito olha surpreso para Rufus. Por que está me olhando assim? Por acaso vai se negar a me obedecer? Não, chefe, vou chicoteá-lo com muita fúria. Muito bem, abram a cela e tragam Higino para fora. Os guardas obedecem, abrem a cela e qual não é a surpresa a estampar-se em suas fisionomias, quando constatam que o espírito não mais se encontra lá. Suas mal cheirosas vestes encontram-se jogadas no chão, mas ele, surpreendentemente, desapareceu. Ele não está mais aqui, chefe. Informa um dos guardas. Como? Higino desapareceu. Desapareceu, mas como? Berra Rufus, empurrando os outros e abrindo passagem até a cela. Quem foi o maldito que o soltou? Quem foi? Encoleriza-se olhando para os guardas. Não foi nenhum de nós. Se defende o que parece chefiar o corpo de guardas daquele local, de maneira alguma faríamos isso. Mas quem foi então? Os das luzes, grita um dos espíritos ali trazidos. Os das luzes, tranque-me nessa cela também, tranquem-me nessa cela, também quero que me libertem. Você é um deles, chicoteiam-no, guardas, chicoteiam-no. Quem mais quer ir para a cela? Quem mais? Ninguém responde e o infeliz é chicoteado sem dó, mas, até desfalecer, continua gritando. Das luzes, socorram-me,
Por Deus, ajudem-me. Não vão lhe ajudar, imbecil. Ou pensa que esses malditos, das luzes, é que libertaram Higino? Eu ainda vou descobrir quem foi. E vou lhe impingir um sofrimento tão atroz que irá se arrepender de ter enfrentado o meu poder. Guardas, atire esse infeliz no charco. Será vítima de si mesmo. Os guardas obedecem, carregando o espírito desfalecido. E quanto a vocês, voltem para suas missões e nem pensem em me enfrentar. Voltem, e vou querer um relatório muito especial sobre o andamento de seus trabalhos. Saiam daqui. Todos saem e Rufus fica sozinho na masmorra. Entra na cela e vê a roupa de Higino jogada ao chão. Examina as paredes e a porta. Impossível escapar daqui sem a ajuda de alguém. Preciso descobrir quem está por trás de tudo isto. Capítulo 42. Agora, Luar, gostaria que me fizesse um favor. Se estiver dentro de minhas possibilidades, seu Brandão. Sabe, conversei com Medeiros, hoje de manhã, pelo telefone, e ele me confirmou que você tem um conhecimento muito grande das coisas da vida e penso que talvez uma palavra sua, possa auxiliar um grande amigo meu. Trata-se de Gonçalo, um amigo de infância e que fiquei sabendo, encontra-se numa situação bastante difícil. Em que tipo de dificuldade passa esse amigo do senhor? Gonçalo é um industrial bem-sucedido, Luar, mas que, conforme sua esposa me informou e, inclusive, pediu-me que o ajudasse, vem sofrendo muito por uma questão que eu, apesar de minha ignorância nesses assuntos, penso tratar de um grave caso de angústia injustificada. Entendo, diz Luar, lembrando-se de Eusébio que também passava por um tipo de crise existencialista, mal que, a cada dia, insurgue-se contra a humanidade, desprovida de uma crença religiosa. E penso que num caso desses, talvez uma boa conversa, algumas palavras ditas de maneira correta, possam auxiliar melhor que muitos remédios. Na verdade, nada melhor do que a pessoa que passa por um problema desses, conscientiza-se do que realmente lhe ocorre. E penso que você seria a pessoa certa para conversar com ele. Não posso garantir nada, seu Brandão. Não sou nenhum psicólogo, nem psiquiatra, mas posso tentar. Como lhe disse, nada posso garantir. Pois eu gostaria que tentasse, Luar. Tudo bem, e o que terei que fazer? Gonçalo tem uma indústria numa cidade próxima daqui e irei lhe fazer uma visita, prometida há muito tempo. Quero que vá junto comigo e, na primeira oportunidade, fale com ele. E quando iremos? Amanhã de manhã. Combinado, então. Pretendo partir bem cedo. Apanho você às 6 horas. Estarei esperando. O que achou da fábrica, Brandão? Fiquei encantado, Gonçalo. Nunca havia visto antes uma indústria desse porte. Ela é muito grande. Quantos empregados você tem? Na parte de fabricação, propriamente dita, incluindo a embalagem e expedição do produto, cerca de 300 funcionários. No escritório, calculo que mais uns 30. Meu Deus, mais de 300 pessoas, exclama Luar. Pois é, e Brandão sabe que comecei do nada, com um pequeno barracão e apenas uma máquina. Isso é verdade, lembro-me bem, e era ele mesmo quem trabalhava com a máquina, Luar. Você progrediu muito, Gonçalo. Deve estar muito rico. Oh, sim, hoje possuo muitos bens, casas, terrenos, apartamentos, automóveis, caminhões e até uma grande lancha com a qual dou alguns passeios quando o tempo me permite. Meus filhos são os que, na verdade, mais aproveitam tudo isso. Já são maiores de idade e estão tendo a diversão que eu nunca pude ter, pois nunca parei de trabalhar. Você sempre foi muito trabalhador, Gonçalo, e sei também, muito honesto. Oh, sim, isso sempre fui muito honesto. Meus parabéns, amigo, e agradeço por ter me mostrado a sua indústria. Ora, Brandão, sempre tive por você muito carinho. Sempre foi o meu melhor amigo. Aliás, foi também uma pena não ter querido tornar-se meu sócio naquela época. Poderíamos estar hoje trabalhando juntos e ainda pode se quiser. Tenho um ótimo lugar para você em meu escritório, diz, e logo corrigindo, estou brincando, Brandão. Sei que sua vida está na terra e que se encontra muito bem, financeiramente. Não posso me queixar.
Faço aquilo que mais gosto, você sabe disso, mas, de coração, gostaria muito de estar trabalhando com você. Sempre fomos bons amigos na mocidade. Depois é que nos distanciamos, não é? Isso é verdade. Sabe, Luar, Brandão e eu somos amigos desde a infância, frequentando, inclusive, as mesmas escolas. Quando moços, continua, agora, Brandão, Gonçalo, que cursava uma escola técnica, acabou por optar em tentar a sorte com uma pequena máquina de extrusão de plásticos. Eu herdei a propriedade de meus pais e sempre tive uma paixão pelo trabalho rural. Então, cada um foi para um lado, quer dizer, na verdade, foi Gonçalo quem partiu. Eu fiquei na fazenda. Não cheguei a ficar tão rico quanto ele, que fez a pequena fábrica crescer vertiginosamente, mas consegui sempre levar uma vida sem quase nenhuma dificuldade financeira. Neste momento, os três se encontram comodamente sentados em macias poltronas no escritório da indústria. A sala é muito grande e ricamente decorada, possuindo, inclusive, numa das paredes laterais, diversos monitores de televisão, através dos quais, por meio de câmeras, dá para se ver vários ângulos de toda a fábrica e seus funcionários trabalhando. É tão sofisticado o sistema que, mediante um controle remoto, pode-se aproximar a imagem como num zoom cinematográfico. Mas você deve estar trabalhando muito também, Brandão, porque cuidar de uma grande fazenda não deve ser nada fácil. Na verdade, pelo pouco que conheço a respeito, imagino que a natureza às vezes o favorece, mas de outras, deve lhe dar uma enorme dor de cabeça, não? Pergunta Gonçalo ao amigo. Nisso você tem razão. Somos bastante dependentes da natureza. Ora necessitamos de chuvas, ora necessitamos que não chova. De outras vezes, temos que lutar contra as pragas, mas, enfim, isso tudo faz parte do sistema e temos que procurar conviver com todas essas variantes, utilizando-nos de técnicas desenvolvidas por estudiosos no assunto. Isso quer dizer que você tem que estar sempre estudando e aprendendo. Oh, sim, não podemos mais parar no tempo. Sempre há o que se aprender. Na vida é assim, não é mesmo? Mas estou muito satisfeito com o que faço. Aliás, é a única coisa que sei fazer e sinto-me feliz com isso. Fico contente por você, Brandão, pois percebo que, realmente, deve ser muito feliz. Sinto isso em seu semblante. Sou, sim, graças a Deus. Você também parece uma pessoa muito feliz, comenta o fazendeiro, de propósito, no intuito de, talvez, entrar no assunto que o levou até ali. Gonçalo, nesse momento, abaixa os olhos e, depois de alguns segundos de silêncio, humildemente, confessa ao amigo. Não sou, não, Brandão. Na verdade, tudo isto aqui, todo este universo pelo qual tanto lutei durante toda a minha vida, já não mais me faz feliz como antigamente. Possuo tanta coisa, tantas facilidades, tantas portas abertas, uma boa esposa, belos filhos, mas lhe confesso que estou muito longe de ser feliz. Aliás, se quer saber, para poder trabalhar normalmente, para viver normalmente como você vive, por exemplo, necessito tomar toda manhã um tranquilizante. E por que isso, Gonçalo? Não está satisfeito com a vida que leva? Aconteceu alguma coisa que o deixou transtornado? Algum fato que o tenha decepcionado? Esse é o problema, Brandão. Nunca me aconteceu nada que pudesse provocar essa angústia que sinto dentro do peito e que somente um remédio traz algum paliativo. Você disse angústia? Sim, uma inexplicável angústia. E você já procurou um médico, um psiquiatra? Oh, sim, foi justamente um médico que me receitou esses comprimidos. E esse médico não descobriu a causa dessa angústia que sente. Em parte, diz ele que o meu problema é muito comum hoje em dia, principalmente com pessoas da minha idade. Já tenho 56 anos. Eu também, Gonçalo, mas não sinto angústia nenhuma. O que ele disse ser a causa? Uma espécie de crise existencialista. Crise existencialista? Pergunta Luar, na tentativa de passar a conversar com o homem. Sim, Luar, e acredito que ele tem toda a razão, porque fico a me perguntar, e agora? E agora? Pergunta Luar, fazendo-se de desentendido, mas lembrando-se de Eusébio, a quem ajudara na casa de Medeiros. Sim, e agora?
Veja bem, Luar, passei os melhores anos de minha vida lutando para ter todo este império e agora que o tenho só me resta perguntar, e agora? Não sinto mais vontade de nada e a única coisa que faço é administrar esse universo que criei e do qual encontro-me totalmente aprisionado. Montei um universo muito grande para mim. Luar fica por alguns momentos pensativo, após o que rompe o silêncio. Sabe o que penso, seu Gonçalo? Por favor, Luar, pode me chamar de Gonçalo, apenas. Muito bem, Gonçalo. Talvez o seu universo não seja tão grande assim. Como? Pergunta o homem. Meu universo é muito grande. Neste país, proporcionalmente ao número de habitantes, são poucas as pessoas que possuem um universo tão imenso. Eu, talvez, ficaria um dia inteiro a lhe dar conta do tamanho deste meu mundo. Entendo a sua resposta, meu amigo, mas penso que você não possui a verdadeira noção de universo. Bem, se você for comparar este meu universo com o verdadeiro universo, é lógico que o meu, de maneira infinitesimal, é muito menor, mas não é a esse universo que estou me referindo. Eu também não, Gonçalo. Estou me referindo a esse universo de coisas que você possui e que pouco representa, já que quando desencarnar não poderá levá-lo consigo. Desencarnar? Que conversa é essa, Luar? Você, por acaso, é espírita? Sou, sim, e essa é a maneira que utilizamos para designar libertação do espírito do corpo quando este morre, porque, na verdade, apenas o corpo morre. O espírito permanece bem vivo. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com toda esta nossa conversa a respeito de meu universo? É evidente que nada levarei comigo quando morrer, ou quando desencarnar, como você diz, ou, mesmo, eu, espírito, abandonar este meu corpo. Disso eu sei, mas não estou entendendo o que está falando. Poderia ser mais preciso? Sim, Gonçalo. Acontece que a única fonte de alegria, que imagino você possuir, restringe-se à sua família e a esta fábrica, não é verdade? Brandão gosta do rumo que a conversa está tomando e, propositadamente, levanta-se para servir-se de um café no fundo da sala, a fim de permitir que Luar converse com Gonçalo mais à vontade. Sim, penso que sim. Pois, então, Gonçalo, preste atenção. É verdade que não podemos prescindir de nossas realizações materiais, porque elas têm lugar importante no progresso da humanidade. Tome como exemplo esta grande indústria que você conseguiu construir com tanto sacrifício e que hoje, através do necessário trabalho que realiza, proporciona o sustento de mais de 300 famílias, abrangendo, acredito, mais de 1000 pessoas e isso é muito gratificante e sua responsabilidade é muito grande perante toda essa gente. E tenha certeza absoluta que todas elas devem sentir por você um grande carinho e que suas vibrações em muito o auxiliam. Tenho plena convicção também, que lhes serão eternamente gratas por lhes ter proporcionado a oportunidade que estão tendo hoje de sobrevivência. Mas o que quero dizer com referência a essa angústia que sente, é que o seu universo, o universo de seu espírito é muito ínfimo e creio, até, que bem menor que o da maioria de seus empregados. E por isso é infeliz, apesar de possuir nas mãos todas as ferramentas para ser o mais feliz dos homens. Como assim, Luar? Pergunta Gonçalo, bastante interessado, pois tudo o que lhe chega de novo nesse campo do pensamento o atrai, tendo em vista a necessidade que tem de encontrar uma solução para o que sente. É muito simples, meu amigo. Precisamos encontrar a felicidade naquilo que podemos carregar conosco, por todo o sempre em nossos corações e, para isso, temos que ampliar esse universo. Continuo não entendendo. Muito bem, olhe para aqueles aparelhos de vídeo. Sim. Coloque a sua atenção. Deixe-me ver. Naquele terceiro, da esquerda para a direita. Certo. Agora diga-me, o que vê? Vejo meus empregados trabalhando. Por favor, aproxime mais a imagem. Isso, mais um pouco. Está ótimo. O rosto, então, de um dos empregados aparece bem nítido na tela. O que você vê agora? Um rosto. De quem? Não sei. Lembro-me apenas que esse homem deve trabalhar há muitos anos para mim. Pois não me é estranho. Sim, deve ser um funcionário bem antigo. Não sabe o nome dele? Não, por quê? Pode pedir que ele venha até aqui? Quer que ele venha até essa sala? Sim, posso fazê-lo.
Pois o chame, por favor. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas diante de você. Gonçalo pede para a sua secretária para que providencie a vinda do funcionário que ainda tem o rosto na tela. Alguns minutos se passam e o homem, humildemente, entra na sala. O senhor me chamou? Pergunta, timidamente. Sim. Qual é o seu nome? Pergunta-lhe Gonçalo. José, senhor. Pois bem, José, este meu amigo, Luar, gostaria de conversar com você. Por favor, responda-lhe o que ele perguntar e queira sentar-se. Sim, senhor, concorda o homem, virando-se, agora, para Luar. Diga-me uma coisa, José, há quanto tempo trabalha nesta empresa? Há 22 anos. José, você poderia me dizer o nome de cada um desses trabalhadores que aparecem nas diversas telas de televisão? Creio que sim, senhor. Pois vá dizendo, por favor. Comece pelo primeiro da esquerda. O funcionário então, sem muito pensar, começa a dizer o nome de todos os que estão à vista. Quando chega perto de 20 nomes e todos de vários setores da fábrica, Luar o interrompe. Você conhece todos os funcionários, José? Sim. São seus amigos, também. Oh, sim, somos todos muito amigos. Você é feliz, José? Continua Luar. Sou feliz, sim. E a que você atribui toda essa sua felicidade? Bem, tenho um bom emprego, uma família e, como já sabe, muitos amigos. Você está sempre com eles? Sim, todos nós sempre fomos muito unidos, tanto nas alegrias como nas tristezas. Estamos sempre nos ajudando uns aos outros e, quando possível, nos divertindo juntos. Sabe, José, cada ser humano possui o seu próprio universo, ou seja, as coisas que possui as pessoas que o amam e que são amadas por ele, a sua fé em Deus, os seus sentimentos de alegria e tristeza, suas preocupações, enfim, tudo o que lhe envolve a vida, entende? Entendo, sim, responde, sem entender muito bem o porquê daquela conversa. Diga-me, agora, com sinceridade, o seu universo é grande. O homem pensa um pouco e responde. Nesses termos que o Senhor disse, creio que o meu universo é. Talvez. Grande, sim. Coisas materiais pouco tenho, mas possuo um grande número de amigos sinceros, possuo muita fé em Deus, além de sentimentos os mais diversos porque acabo sempre me envolvendo com o sofrimento e a alegria dos que me cercam. É evidente que tudo isso nos acaba trazendo preocupações, mas são nessas preocupações que acabo aprendendo muito. Penso que sou feliz porque o meu universo é, acho que, muito grande. José, muito obrigado, agradece Luar. Pode ir, agora. O homem despede-se, sem entender bem o porquê daquelas perguntas e, principalmente, pelo fato de perceber que os olhos de Gonçalo estão lacrimejantes. Luar, por sua vez, ao ver a grande emoção estampada em seu rosto, limita-se a fitá-lo em silêncio, aguardando que ele se pronuncie. O empresário continua por mais alguns minutos pensativo até que, enxugando uma lágrima, rompe o silêncio. Já entendi tudo, Luar. Realmente, o que me falta é ampliar o universo de meus sentimentos e, como você disse, tenho aqui todas as ferramentas para isso. Procure conhecer a todos e auxiliá-los sempre na medida do possível para que não desperdice essa grande oportunidade que Deus colocou ao seu alcance. Procure fazer da felicidade de seu próximo a sua própria felicidade e nunca se esqueça que a verdadeira felicidade é diretamente proporcional ao tamanho do universo de bondade de cada um. Belíssima lição, meu amigo, diz o industrial. Belíssima lição, o universo de cada um. Penso que o que estava me faltando era uma abertura como essa que você me proporcionou neste momento. Sabe, parece que uma luz se acendeu diante de mim. Vou meditar bastante sobre tudo isso e acho que a solução para este meu problema esteja aí. Eu lhe agradeço muito, Luar. Muito, mesmo. Não me agradeça Gonçalo e, sim, aos espíritos que, tenho certeza, derame essa inspiração de como agir para auxiliá-lo. Pois agradeço aos espíritos, então, Luar. Capítulo 43. Já que estamos aqui a conversar e, principalmente, a falar sobre espíritos, diz Brandão, gostaria de aproveitar a oportunidade, se me permitir, Gonçalo, de pedir uma explicação ou, melhor, um conselho a Luar.
Esteja à vontade, Brandão. Temos todo o dia pela frente, inclusive, convidou-os a almoçarem comigo hoje. Com muito prazer, responde Brandão. Então, faça a consulta a Luar. Pelo jeito, o espiritismo tem muitas explicações, não é, Luar? Tem sim, Gonçalo. Admiro muito os espíritas, sabe? Principalmente pelo trabalho que desenvolvem em benefício do próximo, sem visar qualquer espécie de pagamento ou favorecimento com isso. Mas pode perguntar Brandão. Bem, conversei ontem com Edgar e ele me disse que você, Luar, andou lhe explicando algumas coisas que me interessam saber. Desse-me ele que contou-lhe a respeito de meus problemas noturnos e que Medeiros conseguiu sanar, algum tempo atrás, passando alguns dias em minha casa. Como Edgar lhe explanou, com medo de que tudo aquilo voltasse a acontecer, procurei uma mulher de nome Irma, que diz ser médium vidente, a fim de que ela me fizesse um trabalho para que esse problema não surgisse novamente. Tenho muito medo de que isso volte a ocorrer, sabe? Sim. E Edgar me contou sobre as explicações que você deu a ele a respeito desse assunto. Eu lhe expliquei como tudo isso ocorre. De que é que estão falando? Pergunta Gonçalo, interessado no assunto. Brandão conta, então, tudo ao amigo apenas interrompido por Luar que lhes dá as mesmas explicações que dera a Edgar. Conta, também, de como Medeiros o auxiliou durante o sono e que Medeiros não se lembrava de nada, mas que ele, sim. Luar dá as mesmas explicações que dera a Edgar e a Figueiredo do armazém. Você acha que essa mulher está me explorando e que não há necessidade desse trabalho que ela realiza? Bem, Brandão, não sei precisamente o que ela faz, mas só pelo fato de cobrar por isso, me deixa um tanto desconfiado a respeito de seus métodos ou, pelo menos, do método que utilizaria se o auxiliasse naquela época. E quais métodos ela poderia ter utilizado? O de simplesmente afastar aqueles infelizes através da violência. Da violência? Sim. Muitos médiuns que agem por dinheiro e a mando de espíritos que os auxiliam em troca de favores, na maioria das vezes, sem o saberem, os estimulam a um trabalho violento, por parte deles, para que o resultado seja rápido. Como assim? Da mesma forma como poderia ocorrer no nosso mundo dos encarnados. Imagine apenas como exemplo, que você fosse molestado por algumas pessoas e que quisesse ver-se livre delas. Poderia, por exemplo, ordenar que alguns homens fizessem também um trabalho, a troco de favores, no caso, pagando-lhes certa quantia em dinheiro. Só que esses homens contratados agiriam com violência, correto? Sim, poderia afastar esses molestadores para bem longe da minha propriedade. Isso mesmo. E isso não resolveria o meu problema? O seu poderia ser resolvido, mas e o deles? De quem? Dos molestadores? Sim, se estivessem fazendo o que faziam por ódio a você, o que aconteceria a eles com essa sua atitude? Talvez eu alimentasse mais ódio em seus corações. Exatamente. Agora, no seu caso, o que acha que aconteceu quando Medeiros, pacientemente, conversou por diversas vezes com aqueles infelizes? Eles se convenceram de que estavam agindo errado e que deveriam me perdoar e se libertarem dessa escravidão que é o ódio e o instinto de vingança. Pois é isso mesmo. Medeiros, além de ajudá-lo, ajudou-os também, porque, na verdade, os maiores sofredores eram eles mesmos. Você se lembra bem da aparência deles, não? Oh, sim, eram horríveis. E você acha que não sofriam com isso? A aparência deles era fruto de suas consciências vingativas e que, pode ter certeza, não se encontravam ali à toa. No passado, você deve ter feito algo de muito ruim a eles, para que sentissem o que sentiam. Meu Deus! Agora, voltando ao caso hipotético no qual contratara homens para expulsar pessoas de sua fazenda, o que acha que aconteceria quando esses homens fossem embora? Eles poderiam voltar para vingar-se? Pode ter certeza e, acredito até que com muito mais ódio. Não teria sido melhor que ao invés de expulsá-los, procurasse entender-se com eles. Mas esses espíritos que poderiam estar trabalhando em troca de favores teriam forças para expulsar espíritos vingativos de determinado lugar? Na maioria das vezes, sim, porque são verdadeiras legiões com técnicas desenvolvidas para isso. Mas a polícia não faz isso.
Quero dizer, quando alguém é mau, é ladrão, assassino, não o prendem na cadeia para que não molestem mais inocentes. Sim, e essa é uma maneira de se evitar novos atentados à sociedade, mas somente isso não basta. O ideal seria que nessas cadeias houvesse meios para se tentar modificar a índole desses criminosos. Afinal de contas, se não fazem isso, estão correndo o risco de que esses fora da lei continuem dessa maneira mesmo depois da morte do corpo físico, em espírito. Entendo. A nossa obrigação é auxiliar o nosso semelhante como Jesus nos ensinou e não apenas o de afastá-lo do convívio com a sociedade. Entendo. Mas será que essa médium está me explorando? O que ela lhe disse? Quando lhe contei o que me havia acontecido há uns 2 anos, ela me informou que, fatalmente, eles retornariam e que necessitava fazer alguns trabalhos para evitar que isso acontecesse novamente. Mas, Brandão, se seu Medeiros conseguiu fazê-los enxergar o erro que estavam acontecendo e até mesmo se arrependerem, por que acha que voltariam a incomodá-lo? Isso eu não sei, ou melhor, não pensei na época e dei o que a mulher me pediu para que realizasse esse trabalho.